Pare tudo que você está fazendo e tire as crianças da sala. Ou melhor, traga as crianças para a sala e traga também os velhos, adultos e outros tipos de seres humanos diferenciados. É o quê? Esse jogo aqui tem blefe, tem aposta. Você tem a oportunidade de ver o seu amiguinho dormindo em posição fetal em desespero. Hoje eu estou aqui para falar sobre, Regine. Esse card game pocket aqui, lançamento da Devir, e que, meu Deus do céu, rapaziada, quem curte um party game, quem gosta de jogar joguinho no churrasco da família, chamar o Pio, vai gostar disso daqui, hein? Ele vai de 2 até 4 jogadores, indicado para 10 aninhos ou mais, e partidinhas aí de 30 minutos, mas às vezes dá menos, aí é rapidinho. Vamos conhecer como é que joga, como é que é o design do jogo aí? Roda aí. Bom, pessoal, tá aqui a caixinha do Regine. Aqui a gente vai encontrar manuais em 8.437 idiomas diferentes. Algum deles vai suprir a sua necessidade. Tem as fichinhas aqui de apostas e marcação de pontos de vitória. Uma caixinha aqui dividida em 2 partes, como acontece muito com jogos desse estilo, pocket. E vários tipos de cartinhas aqui com números diferentes na parte superior esquerda e habilidades na parte de baixo. Cada cartinha dessa aqui vai ter um poder diferente que vai ajudar você a furar os olhos dos seus amiguinhos aí. Bom, pessoal, de todas essas cartas aqui, né, do deck, vão ter 3 aqui que são essas daqui. Elas simbolizam os tipos de apostas que você vai poder fazer no jogo. Por exemplo, quem tiver mais rainhas na mão ganha. Quem tiver mais bobos da cor, os jokers, ganha. Quem tiver mais pares ganha 1 ponto. Quem tiver o trio ganha 2. Quem tiver 2 pares ganha 2 também. 4 cartas iguais contam também como 2 pares aqui. E também tem a aposta contra o jogo. Se você tiver exatamente 31 pontos, você no final do turno você ganha 2 pontos. Se você tiver de 40 a 32, você vai ganhar 1 ponto. Essas fichinhas aqui são de todo mundo. Então quando você apostar, você vai pegá-las daqui e vai colocar sobre a carta, sempre de 1 em 1. Por exemplo, esse pessoal daqui aposta um ponto, esse daqui aposta outro. Esses aqui são os marcadores. Você pode dobrar também o valor da sua aposta colocando esses marcadores de vezes 2 aqui. Nesse jogo, o jogador mais velho ele se torna um tipo de dealer, né? Que é o distribuidor das cartas aí. Depois que você fez isso, você vai entregar 4 cartas para cada jogador. E nesse jogo, o jogador tem que sempre estar com 4 cartas na mão. Então, durante o jogo aí, se você descartar uma carta, você vai ter que pegar uma outra. Porque na fase de resolução, todo jogador precisa estar com 4 cartas expostas na mesa. Mas já vamos chegar lá. Bom, vamos lá. Então vai acontecendo as rodadas aí, até que um dos jogadores chegue com 31 pontos, que é o objetivo da rodada. Então a gente vai ter sempre as 4 cartas na mão aqui. E o objetivo principal agora no começo é a gente melhorar as nossas mãos e construir as nossas melhores jogadas. No seu turno você pode fazer 3 coisas na ordem que você quiser. Primeira coisa que você pode fazer é trocar cartas. Então, por exemplo, eu posso aqui selecionar 2 cartas que eu não quero. Venho aqui, descarto, tudo isso segredo, descarto virado para baixo. E pego 2 cartas para repor 4 cartas na minha mão. A segunda coisa que você pode fazer é anunciar que não pode mais ter trocas. Então chega na sua vez e fala assim, agora não pode mais ter troca no jogo, ninguém mais troca carta. A intenção é travar, porque às vezes você já formou uma mão boa para você aqui, você não quer que mais que os jogadores continuem fazendo nada, então você fala isso. A outra coisa que você pode fazer é jogar cartas da sua mão no seu campo. E você pode jogar ela virada para baixo, tá? Ou jogar ela virada para cima
e usar o efeito que tem na parte de baixo das cartas aqui, caso você jogue virado para cima. Então, jogar com face para baixo vai servir como blefe para você na hora das apostas aqui, né? O que será que ele colocou lá, né? E jogando com face para cima é para desencadear o efeito da carta propriamente dito. Bom, mas vamos ver agora quais são os efeitos que cada uma das cartas tem aqui. Vou falar de uma por uma para vocês entenderem melhor. Vamos lá, o Bobo da Corte. O Bobo da Corte, as cartas podem ser trocadas novamente da respectiva mão durante seu turno. Então, por exemplo, alguém falou lá, não pode mais trocar, né? Cartas, anunciou. Se você tiver um Bobo da Corte, você pode baixar ele, né? E anunciar que pode sim continuar realizando essas trocas durante o jogo. Segunda carta que vamos ver é a Camponesa. Com o camponês, o jogador nomeia um oponente que deve escolher uma carta da sua mão, colocá-la virada para cima na mesa e aplicar seu efeito se tiver. Então, por exemplo, baixei a camponesa, ela vai forçar outro jogador a baixar uma carta na mesa aí, né? Então, por exemplo, um outro jogador lá ia ver a sua mão e escolher uma carta, por exemplo, essa daqui, baixar também e aplicar o efeito dela. Isso você está meio que forçando o outro jogador a meio que revelar a sua estratégia, né? Fica revelado lá. E sim, ele pula do Bobo da Corte, que é 1, para o número 4 aqui já, tá? A número 5 é Assassina e ela pode eliminar uma carta que está na mesa de outro jogador, né? Inclusive, posso eliminar uma carta da minha própria mesa. Então eu baixo minha Assassina aqui, o outro jogador tem essa configuração aqui. Eu posso eliminar uma carta dele aqui, que vai para o descarte, e ele pode comprar outra. Eu posso, inclusive, eliminar cartas que ele baixou virado para baixo, tirar esse daqui do jogo. E daí o jogador vai comprar uma outra carta para você, porque lembra que esse jogo, todo mundo tem que sempre ter 4 cartas na mão, não dá para eliminar uma carta e ficar por isso mesmo. Vai ter que sempre ter 4 cartas. O 6 é a Cortesã. A Cortesã vai obrigar um jogador a virar uma carta para baixo com face para cima. Isso vai desencadear o efeito da carta. Então tem um jogador com essa configuração, eu abaixei a Cortesã, eu obrigo ele a virar essa carta para cima e aplicar o efeito dela. Nesse caso o camponês, que eu vou apontar para o jogador e fazer com que ele pegue uma carta da sua mão e coloque virado para cima na mesa e aplique seu efeito também. E daí aplica o efeito, pode desencadear, então vai desencadeando algumas coisas em efeito cadeia aí, né? Uma reação em cadeia. Número 7 é o Arauto. E o que esse símbolo quer dizer? Quer dizer que você pode olhar o topo do deck de compra e ver a primeira carta em segredo. Então você vai lá, pega aqui a primeira carta, olha. Se você gostou dela, você pode simplesmente descartar esse e substituir pela outra carta nova. Se por acaso você não gostar, você mantém o Arauto lá e você coloca a carta que você viu sem mostrar para ninguém no fundo do deck de compra. Tem o número 10 aqui, que é o Cavaleiro. O que tudo isso simbolizeira aqui, simbolizeira, quer dizer? Quer dizer que o jogador aponta para um oponente que deve descartar uma carta aleatória de sua mão e comprar uma outra carta do baralho. É isso, você colocou ele lá, aponta para o jogador, ele vai olhar a mão aqui, vai embaralhar a mão dele aqui, né? Vai dar para o jogador, ele escolhe uma aqui e descarta aleatoriamente para o descarte lá, e ele vai e compra outra no lugar. É isso. A próxima carta que temos que ver é a Princesa. A Princesa, na verdade, ela faz a mesma coisa que o Cavaleiro, só que a diferença é que com a Princesa o oponente pode escolher qual carta ele quer descartar. O Cavaleiro ele não tem essa possibilidade. Depois de descartar, ele vai comprar uma nova do topo do deck de compra, né? Porque lembrando, sempre 4 cartas. Por fim, e não menos importante, nós temos a Rainha. E a Rainha, ela é fortuna Power Master Plus aqui, mas ela não tem nenhum efeito, a não ser na fase de apostas, onde quem tem mais rainhas, como a gente pode ver aqui, quem tem mais rainhas vai ser
um dos requisitos para pontuar durante a fase de apostas ali e resolução, né? Bom, conhecendo as cartas, agora a gente pode ir desenrolando o jogo. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, que nem eu falei, descartar essas 2 cartas aqui, comprar 2 cartas novas para minha mão. Posso baixar uma voltada para baixo ou para cima na minha mesa aqui. E posso, por exemplo, passar para outro jogador. Jogar face para cima, eu aplico o efeito dela. Quando você passa, não quer dizer que você passou o jogo para sempre, quer dizer que é igual o poker, né? Ele pode voltar para você, é tipo um cheque, né? Para você fazer outras ações novamente no seu turno. Inclusive você chegou em você, eu quero trocar minhas cartas aqui e tal, pego 2 cartas novas, já tenho uma na mesa ali para formar com 4, tenho 2 rainhas, tenho 2 pares aqui, né? 2 pares aqui, 2 pares aqui, tenho 2 rainhas. Às vezes eu posso falar assim, agora ninguém mais pode trocar cartas, e passo. Aí o outro jogador, se ele não tiver alguém que tenha ou ele joga com a mão que ele tá, né? Ou ele pode jogar o bobo da corte para desbloquear essa habilidade aí, né? Ele usa o bobo da corte para continuar fazendo a troca de cartas, né? Mas o bobo da corte é muito fraco para a mesa dele e tal. Tudo bem, usa uma assassina, mata ele e substitui a carta, sabe? Então tem algumas estratégias aí para você ir fazendo. Assim que todo mundo passar ou não quiser mais trocar cartas da mão, ou não conseguir mais fazer nada, a gente vai ter uma configuração mais ou menos assim. As cartas sobrando na mão, você desce elas. Vai ter as cartas ali viradas para baixo. Por exemplo, aqui tem cartas viradas para baixo. Esse outro jogador também, por exemplo, tem 2 cartas viradas para baixo e 2 viradas para cima. Esse outro aqui também tem 3 viradas para cima e uma virada para baixo. Então aqui a gente já começa apostando pelas rainhas, né? Quem tem as cartas maiores, no caso. Depois a gente aposta porque tem as menores, pelos pares e trios aqui, e depois com o jogo. A gente começa a apostar então primeiro nas rainhas, né? Quem tem mais rainhas? Então esse jogador aqui, ele fala assim, ele pega um tokenzinho de 1 aqui e fala assim, eu coloco aqui do lado virado para ele, né? Onde ele está sentado na mesa, fala assim, eu aposto que eu tenho mais rainhas. Daí esse cara fala assim, você tá vendo aqui que eu já tenho uma, hein? Eu tenho uma outra com 10 aqui, porque o critério de desempate é quem tem mais pontos, né, na rodada. Daí ele fala assim, eu também quero entrar nessa. Ou blefa, né? Coloca um aqui e fala assim, agora vamos ver o outro jogador, o terceiro jogador lá. Ele tá bem fraco aqui, né? Só poderia ter uma rainha ali. Então ele fala assim, não, eu passo, eu não quero apostar nessa rodada aí. Aí volta pro jogador aqui. Esse jogador, ele pode até pegar e dobrar as apostas aqui, né? Mas ele não tem certeza se realmente ele tem a maior quantidade de rainhas. Então ele também fala passo. Passou, a gente vai para outro tipo de aposta. Quem tem mais bobos da corte? Daí o primeiro jogador fala assim, eu não tenho bobos da corte, quero passar. O outro também fala assim, não quero entrar nessa daí. Esse jogador é o único que ficou aqui. Esse jogador tinha apostado uma ficha aqui, porque ele precisava apostar uma para simbolizar, então ele ganharia um ponto da ficha que ele colocou, mais um ponto que está aqui. Então, na verdade, ele ganhou 2 pontos. Isso aqui a gente já pode eliminar. Essa outra carta aqui simboliza pares, né? E esses combos que está aqui embaixo, como eu disse antes. Chega nesse jogador e fala assim, eu quero apostar aqui que eu tô forte. Eu tenho muitas cartas boas aqui. Ele realmente tem 2 duplas, né? Este outro jogador também vai entrar no jogar e falar assim, eu também quero apostar aqui nesse.
Chega na vez do jogador e fala, não, eu passo, não quero apostar nesse daí. E esse jogador vem aqui e fala assim, eu quero dobrar as minhas apostas nessa parte aqui. Coloca aqui do ladinho dele também. Beleza, chegou aqui com a última fase de apostas de pontuação. Quem tem 31 pontos, exatamente 31 pontos, ganha 2. Quem tem 40 a 32 ganha 1 ponto. Se houver empate aqui, o par ou trio com cartas mais altas vence. As rainhas são consideradas como tendo um valor maior do que os cavaleiros e princesas, que também valem 10. Se nenhum jogador tiver exatamente 31 pontos, o jogador cujas cartas somarem o maior valor entre 32 e 40 ganha essa parte aí. Ninguém não pode ganhar nada se as cartas não somarem no mínimo 31 pontos. Então, se não chegar a 31 pontos, não ganha nada. Se houver um empate, né, depois a mais de 31 pontos, ele é resolvido como as rainhas. Quem tiver mais rainhas em sua combinação ganha. Esse jogador aqui sabe que ele não está somando 31 pontos, mais de 31 pontos nessa jogada aqui. Então, ele não vai apostar nessa parte agora. Vamos ver esse outro jogador aqui. Esse jogador vai e aposta 1 ponto aqui. Esse outro jogador vê essa ação e fala assim, não, eu também não quero apostar nessa parte aí. Então, todo mundo passou isso daqui, só esse jogador colocou um aqui, ninguém quer arriscar. Esse jogador automaticamente já vai ganhar esse cara aqui, para ele, 1 ponto. Mas também os 2 pontos do valor máximo que está aqui, ninguém vai nem poder contestar. Beleza? Isso já foi jogado. E esse daqui também, né? Essas 2 já foram eliminadas. Agora, as outras cartas têm apostas de mais de um jogador. Então a gente vai começar a resolver elas agora. Começando pelas rainhas aqui. Agora chegou a hora de todo mundo revelar suas cartas. É a dor no coração, né? Então se revela essa. Esse jogador tem 2 rainhas que valem 10 pontos cada uma. E aqui ganha primeiro quem tem mais rainhas. Nesse caso aqui, esse jogador vai ganhar porque ele tem mais rainhas. Então, se esse caso aqui, o jogador tivesse pelo menos mais uma rainha, se fosse esse o caso, né, desse jogador, ele tem 2 rainhas mais uma princesa de 10. Ele ganharia desse jogador aqui. Mas como não é o caso, ele tem só uma rainha, depois o resto são pontos altos, mas só uma rainha, esse jogador é o ganhador. Então ele vai ganhar 2 pontos, então esses 2 aqui, mais 1 ponto que está na carta, 3 pontos no total. Ele pode até substituir por uma outra fichinha de pontuação aqui. Isso aqui serve para marcar as apostas e também para marcar a pontuação, né? Beleza, já cumpriu esses 2 foi no meio do jogo, já cumpriu, né? Só foi um jogador que foi lá. Vamos ver esse daqui. O primeiro jogador, ele tem também 2 pares, né? 2 pares vencem um trio e um par. Um trio vence um único par. E um quarteto é considerado igual a 2 pares. Esse aqui ele tem 2 pares. Esse rapaz aqui, ele não tem nenhum par. Mesmo sendo de valores iguais, as cartas são o cavaleiro e a princesa. Não é igual, né? Então essa aqui tem realmente a cortesã não, desculpa, a camponesa e a rainha. Então esse cara vai ganhar o seguinte. Ele vai pegar os pontos das apostas, 1 aqui, fazer vezes 2. Então 2 vezes 2, 4 pontos. Então já vai trazer 4 pontos aqui para ele. E vai ganhar também o correspondente à carta da aposta, que é 2. Ele tem 2 pares, né? Então, mais 2 pontos aí. Totalizando 6 pontos no total. Uma bela de uma jogada, né? Agora a gente vai voltar as cartas ao normal. Vai pegar tudo essas cartas aqui, para todo o deck novamente. Vai distribuir as 4 cartas para cada jogador. Separar aqui o deck de compra. E novamente vai começar mais uma rodada aí primeiro de construção de mão, com trocando cartas, fazendo efeito de cada carta na mesa, fazendo o jogador descartar, assassinando outras cartas,
até que todo jogador passem e ninguém queira fazer mais uma ação. Lembrando que os jogadores também podem falar assim, não vai ter mais troca. Quando fala não tem mais troca, a não ser que um jogador baixe um Coringa, o jogo fica travado e todo mundo vai ter que jogar com o que tem, né? Ah, e quem na soma aqui, o jogo acaba quando quem fizer 31 pontos primeiro, tá? Então esse aqui pelo menos tá com 6. Então esse é um resumão aí de Regine. Vou deixar um manualzinho do jogo na descrição para vocês poderem fazer um download e tirarem mais dúvidas sobre esse joguinho aqui. Pessoal, o Regine é para você? Cara, se você é do tipo de jogador que está começando agora no hobby, ou que você gosta de ter aqueles jogos party games legais para você poder jogar com a sua galera em alguns momentos para descontrair, ele é uma ótima para você. Ele tem elementos muito bons que fazem a festa da mesa. Por exemplo, você furar o olho do seu amiguinho, tirando cartas, repondo cartas, mudando totalmente o jogo. Ele também tem a parte de você apostar. Eu me arrisco até a falar com o pessoal que joga poker aí, que curte essa pegada, também vai gostar do Regine. Pessoal, jogo baratinho, jogo pocket, jogo rápido, jogo divertido, jogo para descontrair o ambiente. E espero que vocês tenham gostado desse resumão. Espero que possa ter feito você se interessar ou tirar suas dúvidas que você tinha sobre o jogo. Até a próxima semana com mais vídeos do Inóticos Games. Muito obrigado, pessoal.